Olá, vencedores! Pessoal, eu tô aqui com um cara inspirador. História inspiradora, que você não vê nem na novela das 9 da Rede Globo. É de se emocionar, é usar como referência. Meu amigo Rafael Nego Drama. Opa. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom, Fio? Maravilha, meu irmão. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a tua vida, né? Porque hoje você é um cara de sucesso. Amém. Fala para as pessoas aí um pouquinho da tua trajetória profissional. Você é proprietário do que hoje? E o teu braço, o braço social também da tua empresa. Fala um pouquinho aí, porque aí você já adianta, aí depois a gente vai contar um pouco mais da tua história. Como você chegou até aqui. Porque, como diz meu avô, rapadura doce... Mas não é mole. Então, segura essa daí. Bom, então vamos lá, pessoal. Hoje eu sou proprietário de... Eu era de 3, né? Porque eu vendi uma barbearia, mas sou proprietário de 2 barbearias, né? Comecei muito pequeno minha barbearia no Jardim 1º de Maio. Minha primeira barbearia foi em 2018. Eu tinha uma barbearia que só tinha espaço para 2 cadeiras. E depois desse tempo, eu fui estudando o mercado, fui vendo as possibilidades e a gente ampliou bastante nosso leque da barbearia, de infraestrutura e tudo, né? 1º de maio na cidade de Osasco. Osasco, é. Maravilha. Na verdade, a minha vida, como empresário, ela aconteceu em Osasco, né? Olha você ver, cara. Você sempre morou no Butantã. A gente sabe que ali é divisa, né? Sim. Jardim Boa Vista, Osasco, São Paulo. Só que você morava do lado de São Paulo. Sim. Mas você veio gerar emprego para as pessoas, gerar renda, empreender na cidade de Osasco. A cidade aqui é maravilhosa, é diferente, né? Exatamente, né, Alfeu? E assim, hoje minha barbearia, eu tenho uma barbearia que ela tem 40 metros quadrados, né? De estrutura e dentro de um supermercado, né? Que a gente hoje só investe dentro de supermercado, barbearias dentro de supermercado. E eu tenho essa barbearia que eu tenho hoje, ela tem 2 anos. Eu tinha uma no centro de Osasco, né? Que era a principal, que eu acabei vendendo o ponto comercial, né? Estratégico. Né? Vendeu para quem? Vendi para um ex-aluno meu, que foi funcionário meu nessa barbearia no período de 4 anos. Bom funcionário? Ótimo, cara. Assim, eu sempre dou oportunidade, Alfeu, para as pessoas que andam comigo. Seria o Dom Miguelito, não? O Dom Miguelito, ele mesmo. Virou empresário Dom Miguelito. Ele mesmo. Mas assim, é um cara que eu formei desde o começo, né? E eu vi bastante potencial nele. E eu precisava mudar o meu estilo e mudar o percurso da minha empresa, né? Porque assim, eu via ela... Eu via aquela barbearia com grande potencial, mas eu acabava não enxergando muito porque eu ficava muito fora da barbearia e tal. E o Miguel, como sempre cuidou da barbearia, eu falei, cara, eu vou montar a barbearia. Porque assim, eu fiz o estudo de mercado e vi que a barbearia que eu tenho no Rossi, posso falar o nome, né? Pode, meu irmão. Pode. Então, assim, a barbearia que eu tenho no supermercado Rossi, ela levou o faturamento 3 vezes mais do que a primeira loja do centro. Que está no centro de Osasco. Isso. Então, quando eu estudei, né, marketing e tal, eu lembro até de uma frase que o professor falava, você falou, cara, se você tem uma loja que está meia doente, entendeu? Você precisa... Não pode tirar o remédio dessa para suprir a necessidade dessa, porque essa aqui pode ficar doente também. Aí, pum, deu estralo. Falei, cara, eu não posso, né? Aí ela ia bem. Só que o que eu almejava? Eu almejava algo maior do que aquilo que eu tava. Ela sempre pagou as despesas, pagou os funcionários, pagava tudo. Sobrava algo para mim, sim. Não vou falar que não sobrava, que sobrava, mas eu precisava de algo a mais. Sim. E foi onde que o Rossi me mostrou isso, que a gente tinha a possibilidade de ir muito mais além. Aí eu falei, cara, vou vender. Chamei minha nega, né? Falei, nega, o que você acha? Ela falou, cara, vende. Você tem um potencial para coisas maior, né?
Vende, pode vender, sim. Eu sou um cara, Alfeu, que eu não faço nada sozinho. Entendeu? O meu sucesso que eu tenho hoje, com as minhas 2 barbearias dentro da unidade Açaí e dentro da unidade Roça Supermercado, não foi algo que eu construí sozinho. Você entendeu? Tem pessoas que colaboraram para aquilo, tem uma equipe que trabalhou para aquilo, entendeu? Hoje nós trabalhamos com uma equipe acho que em torno de 12 pessoas, fora a equipe de marketing que está com a gente, a equipe que nos fornece o sistema para que isso funcione legal, né? Porque hoje nós estamos migrando para uma barbearia plano de assinatura, né? Totalmente plano de assinatura. Então eu comecei a estudar marketing e eu falei, cara, eu preciso de entender o meu negócio. Se eu quero ser uma pessoa que tenha uma prosperidade, eu entenda eu preciso de fazer o meu negócio crescer e depender daquilo, eu preciso entender a dinâmica daquilo. Eu preciso olhar com um olhar diferenciado para aquilo, para mim poder enxergar aonde que vai dar aquilo. E eu começava, cara, eu pensando comigo, fazendo conta, e falava para minha esposa, falava, nega, barbeira é por assinatura e tal, vai me dar dinheiro porque é isso. Ela ficava assim, tipo, ela não entendia nada, né? Eu falei, esse cara tá louco. Porque eu fazia uma conta assim, cara, se eu tiver 3 mil assinantes na minha barbearia, vezes essas pessoas me pagando R$100 para cortar ilimitado, eu tenho um total de 300 mil por mês. Cara, o negócio é avassalador, né? Você fala, cara, eu vou sair de um faturamento que estagnou para mim, por um crescimento, e graças a Deus, Alfeu, a minha pesquisa, a nossa conversa, né, que eu sempre tenho com a minha esposa. Hoje eu tenho um sócio também, meu filho é meu sócio também, tem um outro sócio que está também na parte comigo, que é de investidor, né? Então, assim, a gente tem esse processo de conversar, sentar, fazer uma reunião. O negócio não é bagunçado. O negócio precisa ser organizado. Então, você que tem uma barbearia e talvez está desbagunçado, não sabe para qual caminho você deve ir, a primeira coisa que você precisa fazer é se organizar. Se organize para que as coisas aconteçam na tua vida. Porque, eu acredito assim, imagina, uma pessoa desorganizada, a vida dela toda é desorganizada. Não é assim? Tudo é desorganizado. E aí eu falei, cara, eu preciso me organizar, eu preciso de ter um sistema legal, eu preciso ter respaldo, eu preciso de ter um marketing, eu preciso... E aí, cara, eu comecei a investir nisso. Hoje nós estamos indo para 120 assinaturas, acho que a média de 120 contando com as 2 unidades, mas essa unidade nova agora que eu tenho, que é do Açaí, ela é muito nova, ela tem o que? Eu inaugurei em novembro do ano passado, então ela deve ter 4, 5 meses, mas é uma barbearia que já paga o aluguel, já paga todas as despesas dela mesmo, então ela já está andando com as suas próprias pernas, entendeu? Então, tipo assim, olha como que é a diferença da organização. Então hoje, tipo assim, a barbearia do Açaí, ela superou tudo que eu imaginei, ela superou. Cara, e ela não é grande, ela tem 40 metros quadrados ali, né? 40 metros quadrados, ela é pequena, não é uma barbearia grande, mas tem 4 cadeiras. E a nossa agenda, a nossa procura, cara, é demais da conta. A gente já não tem mais como atender pessoas ali. Tanto é que a gente está pensando agora para esse próximo semestre, né? A gente está pensando de expandir ela, né? Expandir, aumentar, a gente vai estar vendo como que faz isso. Por quê? Porque eu deixo de atender cliente, porque eu não tenho espaço mais. Então, cara, e assim, como que eu empreendi, né? Isso é importante a gente falar. Cara, eu nunca tive dinheiro. Nunca tive dinheiro, Alfeu. Nunca tive dinheiro, nunca tive recurso. Eu falo assim, eu tenho 30, eu tenho 40 mil para me abrir uma barbearia. Nunca tive isso, cara. Não, nunca tive. Eu sempre trabalhei com a minha fé e com a minha coragem. Por exemplo, você, em certo momento, você se tornou proprietário de todas essas barbearias aí. Antes, o que você fazia? Antes eu trabalhava... Imediatamente antes. Antes eu fiz um curso no Instituto Negrali,
Instituto Negrali, fiz um curso de barbeiro, mas nesse período que eu estava fazendo o curso, eu trabalhava num projeto da prefeitura de Osasco. Eu era um agente que prestava serviço na prefeitura de Osasco, contratado pela empresa terceirizada, né? Sim, sim. E no meus tempos vagos, o que eu fazia? Eu ia pro curso. Eu tinha em mente que eu precisaria, né? Além de que eu era motoboy também, já fui motoboy, já trabalhei de motoboy durante uns 20, 25 anos na rua, né? De motoboy, mas fala assim, cara, como é que você chegou aonde você chegou? Primeiro, Deus, cara. Entendeu? Deus que me deu todo esse aparato, esse suporte. Mas tu fez a tua parte. Sim, sempre não ficou deitado, sentado, falando, Deus me ajuda. Não. Esperando que Deus vai pegar no teu braço. Deus já deu inteligência pra gente, suficiente, saúde, para nós corrermos atrás dos nossos sonhos para virar realidade. Sim. E isso você fez, né? Sim, exatamente. Fé em Deus em primeiro lugar, que Ele te deu saúde e inteligência, e a partir daí... Aí eu corro atrás. É os 50%, né, eu sempre falo assim, quando eu falo da parte de Deus, eu falo assim que Deus, ele já tem os 50% nosso preparado. Preparado que eu digo, já tá tudo pronto, tudo certo. Os outros 50% é você que tem que fazer. Você entendeu? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre acreditei, eu ia pra cima, eu falava pra minha esposa, nega, ó, pra você ter ideia, quando eu abri minha primeira barbearia, sabe o que eu tinha? Eu tinha 2 cadeiras, uma era rosa e uma era preta, um espelho da cor de dourado, mas era um espelho de feminino que eu peguei, comprei usado, 2 cadeiras usadas, comprei um lavatório também, tudo usado. Foi onde o primeiro salão? Meu primeiro salão foi na rua Nelson Mandela, no Jardim 1º de Maio. Entendeu? O meu salão, tipo assim, você entrava 3 pessoas, tinha que sair 2. Pra você ter ideia. E nesse salão, o que eu fazia? Eu trabalhava na prefeitura, eu abria à tarde, só que antes eu fazia o curso, né? Prefeitura e curso, me profissionalizar, e aí eu comecei a me apaixonar pela barbearia, me apaixonei pelas formas, pelos cortes, pelas pessoas, fui chamado para fazer vários eventos fora, fui chamado também fui reconhecido pela Assembleia Legislativa de São Paulo como instrutor técnico da área da beleza. Então assim, eu fui me preparando. Tinha um evento, eu tava lá. Tinha não sei o que, eu tava lá. Então eu busquei muito. Eu lembro que na época eu busquei muito status também, né? Que eu queria muito ser conhecido como barbeiro e tal. Que na época, pra minha época, quando eu comecei, era assim, né? Tipo assim, a gente tinha que ser o barbeiro topzera, assim. Tá em mídia, tá não sei do que, né? A barbearia tem esse lance aí. Só que eu eu me frustrei, cara. Me frustrei porque no caminho eu encontrei muita gente aproveitadora. Você entendeu? Então você aí que tá pensando em ser alguém ou ser um barbeiro reconhecido, cara, presta atenção porque, cara, o melhor reconhecimento é do seu cliente, é das pessoas que estão próximas de você, é o seu trabalho com honestidade, com dignidade, acordar cedo, batalhar. O restante Deus vai providenciar para você estar no caminho certo. Mas não fica na onda de, porque... Eu lembro muito bem que eu tinha... Não vou falar o nome dos barbeiros, mas tem barbeiro top no bar. Um exemplo, tá? Eu participei de evento com o Ariel do Blindado, participei de evento com Narico Hairstyle, que são caras, mano, topzera na área da barbearia. E, sinceramente, Afeu, cara, é tudo status. Pra mim, tá? Pra mim não deu certo, eu corri muito atrás disso e pra mim não deu certo. Porque, assim, as pessoas, ela meio que usa um pouco da sua vontade para tirar um certo aproveito, entendeu? Que eu trabalhei demais, fui em vários eventos que eu poderia cobrar e eu não cobrava. Eu ia porque, tipo assim, eu tinha a visibilidade de aparecer nos lugares e tal. Cara, isso, visibilidade não paga conta, visibilidade não enche barriga, visibilidade não te traz... Entendeu? E eu paguei muito para ir nesses eventos, porque, tipo assim, eu queria aquele lance de ser reconhecido, e esqueci, sabe quem me reconhece? É Deus. Enquanto eu fiz isso, eu só perdi, cara. Você pagava para ir nesses eventos?
tipo assim, não é que eu pagava, mas tinha um evento, eu tinha que pagar a minha gasolina para ir, eu tinha que pagar se tivesse que ir uma estadia, eu tinha que pagar. Porque a gente, transporte. que nem um exemplo, quando eu fui para fui fazer um evento na época, o evento era na Hair Brasil, Feira Hair Brasil. Uma feira top, Hair Brasil, tem a feira também que é Barbie Week, que são feiras mais top do ano que barbeiros do mundo todo se reúnem. E eu ia para essas feiras, cara, eu fazia loucura, porque eu queria estar no meio dos grandes. Entendi. Eu queria estar no meio dos caras que... E na verdade, cara, quando você pensa desse jeito, você está desmerecendo você, o que as pessoas pensam de você, desmerecendo o que você é. Você não acredita em você. Você Sim. precisa de outra pessoa para validar você. Entendeu? E eu pensava dessa forma. E aí quando eu parei, falei, sabe uma coisa? Um dia eu chamei minha nega e falei, nega, eu tô cansado, hein? Eu fui uma vez num evento no Clube Hebraica de São Paulo, ali na Marginal. E nós fomos fazer o Miss e Mister de 2019. Miss e Mister é o quê? Era um evento onde a gente ia cuidar dos homens e as mulheres, cabeleireiras, manicure, ia cuidar das mulheres. E eu peguei para cuidar de um rapaz que... Eu lembro até que o nome desse rapaz, ele ganhou o Mister e ele ganhou como o modelo mais bonito, né? E eu fui reconhecido nessa época de 2019 como o barbeiro o hairstyle do ano. Barbeiro do ano, que ganha o cara, quem cuida deles também ganha, e tem aquele marketing, né? Mas, cara, sinceramente, eu não... Eu achei aquilo o máximo, porque eu saí na revista Veja, saí na revista do Famosos, eu até tenho essa matéria guardada comigo, mas, cara, me agregou muito nisso, entendeu? Essa exposição de mídia que você teve nessa época aí, refletiu para teus clientes aqui em Osasco, nas tuas barbearias? Não, né? Não, então não. É aquilo que você falou. Quem tem que reconhecer o teu trabalho, você tem que trabalhar bem para o teu cliente. A visibilidade é a consequência disso, do que você fazer com os teus clientes. Com certeza, tanto Seria isso? Sim, tanto é que quando eu lembro que tinha naquela época, mais ou menos em 2020, antes da pandemia, tinha aquele corte famoso blindado. Cara, eu fui lá na Morro Doce, para aqueles lados de lá, sabe? Morro Doce. Franco da Rocha. Fui lá em Franco da Rocha fazer um curso, paguei uma bala pelo curso para me aprender a fazer o blindado, porque o pessoal da região saía da minha região para fazer o corte em outro lugar com um cara que sabia. Eu falei, como assim, cara? Vou deixar de ganhar o pão para entregar pros outros? Aí eu fui lá e fiz esse curso e aprendi, comecei a fazer os cortes blindados. E aí, cara, quando eu comecei a fazer os cortes blindados, as pessoas começaram a me procurar. Olha que legal. Não era pela mídia, mas era pelo que eu sabia fazer e como apresentar aquilo. E aí eu comecei a ficar assim, famoso no bairro que eu tinha, no bairro que eu morava, porque as pessoas falavam, nossa, o Rafa corta super bem. E aí começou a lotar minha barbearia. Tanto é que eu fui pro Novo Osasco, eu tive que mudar pro Novo Osasco, porque já não estava comportando mais onde eu estava no 1º de maio. E aí quando eu fui pro Novo Osasco, cara, você é louco. Aí as molecadas queriam ficar perto de mim, queria aprender, queria que eu ensinasse. Aí entra outra questão, aí entra o braço social, instituto. Mas eu tive que ir buscar o conhecimento. Enquanto eu tentei buscar o conhecimento no homem e esquecer que aquele que me preparou, aquele que me capacitou, que é Deus, que ele que poderia fazer todas as coisas, eu só tive decadência, só tive decepção. Eu cheguei uma vez para falar para minha esposa, eu falei assim, nega, eu tô cansado, mano, sabe? Eu falei assim, tô cansado de, tipo assim, você faz um monte de coisa, mano. E as pessoas não te reconhecem, entendeu? Tipo assim, as pessoas que são pessoas conhecidas, elas não te dão a ponte pra você. Porque assim, imagina, Feu, eu tô do lado de pessoas que tem cara, potencial enorme, que já cresceu, que já... E aí essa pessoa de ver ela chegar aí e falar assim, cara, vem cá, dá a mão aqui, vamos junto, mano. Puxar, né? Não faz, cara. Não faz. Fala assim, ó, se vira, irmão, eu já tô na mídia, eu tô grandão aí, tô fazendo vários eventos, corre atrás do seu. E isso me decepcionou demais na barbearia, sabe por quê? Barbeiros não são unidos. Principalmente aqueles que já estão na mídia aí no mercado, eles não são humildes. Ah, porque eu tentei, eu bati cabeça. Cara, e daí? Eu tentei bater cabeça, mas a gente
não pode deixar de ajudar os outros, cara. Entendeu? Eu sou aquele cara que, tipo assim, sabe, eu sou aquele cara que eu tô dentro da palavra de Deus. Eu sou mais dar do que receber. E na hora certa eu vou receber. Cara, olha quantos jovens eu já ajudei em Osasco. É aí que eu iria chegar. Como a resenha aqui tá boa, tá interessante, nós iríamos fazer três etapas, né? Só que vamos fazer só duas. Já fizemos uma e vamos fazer essa direto aqui. O produtor já me avisou aqui que era para encerrar esse segundo bloco, mas como a resenha tá boa, vamos direto. Tá bom, produtor? Vamos ficar assim então. Boa. Então, Rafa, quantos alunos você já formou? Que você acha? Você tem isso documentado? Olha, é assim, documentado eu não tenho, porque o Instituto, na verdade, quando a gente decidiu fazer essa... quando a gente decidiu colocar isso como profissional... Sim. Até então eu formei muito, eu dei aula em várias escolas aqui de Osasco, né? Eu fui instrutor em várias escolas de Osasco. Então, assim, a estimativa é mais ou menos de umas 8 mil pessoas. É, mais ou menos isso, é o que a gente escuta. Pelo tempo que eu tenho, né? Pelo tempo que eu tenho, mas assim, eu acredito que seria mais, né? Sim. Porque a gente pegou direto e também indireto. Porque além de a gente formar essas pessoas, a gente, de forma indireta ou direta, a gente ajuda a família toda, né? Num geral, né? Quando eu atendo a mãe daquela criança que não tem o dinheiro para cortar o cabelo, entendeu? Então, tipo assim, eu tô praticamente semeando em todos os lados, né, na verdade. Mas, assim, a minha parte de formação mesmo de jovens... assim como fui reconhecido na Câmara Municipal de Osasco, de 7 mil a 8 mil jovens. Jovens, né? Jovens. Porque assim, a gente também trabalha muito, Alfeu, eu trabalhei muito mesmo com morador de rua, atendendo morador de rua, entendeu? Dando, capacitando eles, ajudando de uma forma de um corte, entendeu? Cara, se eu for contar a história de ajudar de pessoas mesmo, eu acho que dá muito mais, porque não é só o corte, né? Sim. Como pessoa, como ser humano, cara, já vai muito mais além de que um corte, entendeu? Porque aí inclui o braço social. Exatamente. Incluindo a parte social, era muito mais que esses 8 mil. Porque esses 8 mil pessoas estão mais ligadas à sua questão profissional. Sim. Mas o braço social você não incluiu na contagem. Sim. E dessa galera aí, muitos se empreenderam também, né, Rafa? Sim, nossa, hoje eu tava... hoje não, desculpa, essa semana eu tava fazendo um contato, porque assim, a gente vai fazer uma matéria com as pessoas que passaram pela minha formação comigo, Rafa, Nego Drama, né? E aí eu tava vendo, cara, hoje... Tem muitos jovens que tá... Eu tenho jovens em Carapicuíba, eu tenho jovens na Zona Leste, Zona Oeste de Osasco. Cara, tem muito empreendedor que saíram já, no final do curso já saíram, que tipo assim, cara, eu vou empreender. Porque a conta fecha, Alfeu. Se você colocar aí um exemplo, tá? Vamos dizer, hoje um salário mínimo aí, tá em torno aí de 1.900, nem 2.000 chega, né? A renda hoje, né? O mínimo ou a renda média? A renda mínima, o mínimo. O salário mínimo acho que tá 1.500 alguma coisa, né? Então, e aí que tá. É isso, produtor? O produtor pode me falar. 1.600, produtor. Então, o produtor falou que é 1.600. Então, e hoje, tipo assim, a gente consegue... quando a gente forma esse jovem, ele com uma maquininha na mão e uma cadeira, cara, não precisa nem uma cadeira de barbeiro, uma cadeira, ele consegue tirar muito mais que isso. Rafael, sabe o que me chamou a atenção? Eu tive a oportunidade, né, cara, de visitar algumas unidades, né? E é tudo uma galera nova. Sim. Média de idade muito novo, cara de 18, não é isso? Sim. 18 anos. Aí eu converso muito com eles quando eu vou. Até para fazer um feedback, né? Eu gosto de gente, né, cara? E gosto de conversar com as pessoas, né? Aí, cara, você percebe que tem uma galera que, se não fosse isso, ele não teria perspectiva nenhuma na vida dele, cara. Tava perdido. Nenhuma, tava perdido. Verdade.
Hoje o cara virou referência na família e para os amigos. Olha que coisa louca. Sim. Não sei, nem sei se você tem essa noção disso que você plantou, né, cara? Sim. Mas, pô, eu acho muito legal isso. Muito legal. As pessoas que, às vezes, nem a família acredita, hoje tem o seu salário acima do salário mínimo. Sim. Bem, saiu da linha da pobreza, né? Saiu da linha da pobreza. Rompeu, né? Rompeu a linha da pobreza. Geralmente são pessoas que moram ali perto, na região. Sim. Quer dizer, gerou renda, levou trabalho, levou alegria para a família, né? Sim. Dignidade, né? De ser humano. Sim. Muito legal. E hoje nossa meta... A nossa meta sempre foi essa, né, o Alfeu? Assim, eu sempre acreditei no ser humano. A minha esposa às vezes fala assim, cara, você vai tomar outra. Cara, teve um barbeiro meu que eu apostei nesse cara de tudo foi quanto jeito. Tudo quanto foi jeito, eu apostei nesse cara. E aí teve uma situação que foi desagradável e tal, então eu tive que cortar ele da nossa equipe, né? Sim. Mas, tipo assim, cara, igual minha esposa falou, e assim, eu não sei olhar as pessoas, tipo, vamos dizer assim, cara, você me pisou na bola comigo. Eu não sei te crucificar, cara. Dizer assim, cara, você não serve mais, vou te excluir do meu hall, vou te excluir da minha missão. Não sei, cara. Eu acredito que o ser humano, ele pode ter a mudança, entendeu? Sim. Ele precisa dar a chance. E quantas chances, Rafa, você vai dar? Não importa, irmão. Se eu tiver que dar 10, eu vou dar, mano. Você entendeu? Porque, tipo assim, eu tive... Quantas chances hoje eu tô com 51 anos de idade. Quantas chances eu já tive? Sim. Quantas chances eu já tive? Cara, eu cheguei a passar uma fase da minha vida que eu tive dever a agiota. Sim. Entendeu? E nem por isso, cara, eu tive oportunidade. Eu tive pessoas que me ajudou. Falaram assim, vamos sair dessa aí, vamos sair junto. E eu sou muito grato, sabe? Eu tenho um carinho muito especial por essa pessoa. Mas, assim, eu acredito que uma hora a pessoa muda. Geralmente as pessoas generalizam, né? Falam, não adianta ficar ajudando, dando oportunidade, eles não querem nada. Eu penso assim, a oportunidade tem que existir. Sim. Se a pessoa não quiser, aí você transfere o ônus para ela. Sim. Mas ela tem que ter oportunidade. Senão não tem como, porque todo mundo, como você falou, teve alguém importante que ajudou. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Não. Se você fazer uma trajetória de vida, você olhar para trás, em algum momento você vai lembrar de alguém que falou, pô, esse cara estava aqui quando eu precisei, foi um diferencial, né? Mas você tem que dar oportunidade. Eu tive oportunidade na minha vida para eu estudar, fazer um curso superior, você teve. Sim. Mas você tem que oferecer, né? Sim. Agora, se ela não quiser, aí é uma outra questão. Eu sou de seguinte forma. Tem uma palavra na Bíblia que fala assim, que se seu irmão pecar contra você, o mestre, esse discípulo chegou e falou para Jesus, falou assim, Jesus, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar ele? Aí Jesus falou assim, 77 vezes 7. Entendeu? Então, tipo assim, cara, eu sou muito esse lado, tipo, eu não sei, sabe, eu falar assim, cara, essa pessoa aqui eu vou excluir. Eu acredito que uma hora a pessoa vai mudar. Entendeu? Porque, cara, eu fui uma pessoa difícil. Eu passei por grandes dificuldades. E aquele acreditou em mim. Me deu a oportunidade de mudar. Várias vezes eu dei cabeçada querendo voltar para trás e falar assim, cara, não. E ele sempre falou, não, vai que você consegue. Entendeu? Vai que... Porque assim, meu filho, nós estávamos discutindo sobre a Bíblia e meu filho falou assim, pai, olha esse versículo aqui, vamos discutir ele. Mostrou um vídeo para mim e tal. As pessoas, tipo assim, nesse versículo, eu não vou trazer o versículo exatamente, mas fala assim, tipo assim, um exemplo, eu não posso ter medo de errar, entendeu? Mesmo eu sendo cristão com Deus, eu não posso ter medo de errar. Por que eu não posso ter medo de errar? Porque Ele está ali para me ajudar todos os dias. Se eu sou uma pessoa autossuficiente e não erro, então eu não preciso de ninguém. Concorda? Então, assim, nós erramos todos os dias, cara. E quando isso você transfere para um lado mais, tipo assim, mais humano daquele carrasco, assim, cara, você não pode errar, você não pode ser o quê? Aí você acaba, tipo assim, criando uma certa resistência, criando um medo daquela pessoa chegar próximo de
talvez de você, talvez dele, entendeu? Tem que arriscar, né? Cara. Tem que arriscar. Assim, ninguém quer fazer nada errado, ninguém quer errar, ninguém. Mas já que você errou, vamos pegar as experiências, ok? Para que isso não aconteça da outra vez. Sim. Ok? Mas não que você vai dizer eu não vou errar nunca. A gente faz tudo para não errar, mas acontece, né, Rafa? Com certeza. Acontece. E na tua história de vida, cara. Eu erro até hoje. E na tua história de vida, você teve momentos fortes. Quando você diz assim, que tua mãe, quando estava enferma, que chamou todos os irmãos para direcionar a vida de cada um, pô, isso daí foi um aprendizado, uma coisa doída, mas com certeza você tirou algum aprendizado dali. Sim. Porque a partir dali vocês viveram sem pais, né? A partir dali, né? Totalmente largado. Morando só irmãos. Só entre irmãos. Sim. Ou foi por causa de algum tio ou alguma tia? Não, nós começamos a morar só entre nós mesmo. Um cuidava do outro. Cuidava do outro. Aí eu comecei a trabalhar na época também de office boy, na época. O office boy, né, naquela época era muito forte. Sim. Comecei a trabalhar de office boy e a gente foi se virando. Entendeu? Minhas irmãs já trabalhavam também, que já era tinha 18 para 20 e poucos anos e tal. E aí começou. Tipo assim, a gente não ficou totalmente perdido, mas a gente ficou perdido, tipo assim, de direção de pai e de mãe. Sim. Entendeu? De chegar em casa, ter aquele abraço, trocar ideia com minha mãe, nós sentava junto para trocar uma ideia, minha mãe conversava comigo e falava algumas coisas da vida e tal, e sempre alertando, né? Porque ela sabia que ela ia. Né? Então ela já vinha preparando a gente, sabe, Rafael? Ela sabia que ela ia. Mas, enfim, graças a Deus, superamos, né? E pra cima. Mas com relação a essa parte de acreditar, cara, eu acredito, mano. Acredito que nesse mundo tem muito moleque bom, muito jovem bom. Que nem eu já peguei cara esse cara chegou a falar pra mim, falou, cara, se não fosse esse curso, eu tinha me matado. Eu tava pronto de tirar minha vida. Porque eu não tava achando saída. Esse cara, hoje eu chamei, até conversando com ele, eu falei, cara, como é que tá a sua vida? Ele falou, Rafa, graças a Deus, entendeu? Tô ótimo e tal. Até chamei ele pra gente fazer um trabalho junto, entendeu? Mas várias pessoas vários jovens, quando eu faço uma reunião com jovens, a gente troca uma ideia, sabe aquela ideia gostosa? Reunião, cara, de trabalho? Reunião pra explicar, né? A parte do curso, como é que a gente vai fazer e tal. Entendi. Então, a gente começa conversando, você vê umas histórias e fala, cara, entendeu? Eu preciso abraçar esse cara aí, mano. Se eu não abraçar ele vai se perder. E eu acredito, tipo assim, que as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas é porque tem um propósito. Tem um propósito. E Deus vai colocar, tipo, nada que você não consiga direcionar ou acompanhar, fazer aquilo. O fardo não é pesado, né? Se Deus colocou, que sabe que você tem a capacidade de realizar aquilo que Ele precisa com aquela vida. Então, assim, tem muitos jovens assim que, se você parar para conversar dentro do nosso hall de barbeiro, você vai ver que a história dos caras são pesada também. Assim, cara, eu já tava desacreditado. Não sei o que, isso, aquilo, entendeu? São coisas que... Daria até para fazer um encontro, hein, com toda essa galera aí que você formou, hein? Demora, em média, quanto tempo, assim, um aluno tá preparado para cortar? O curso, ele vai durar em torno de 1 mês e meio a 2 meses. Mas com a prática e tudo. Com prática e tudo. Só que assim, depois disso, ele precisa se aperfeiçoar, né? Sim. É o aperfeiçoamento que vai levar ele a deslanchar. Mas assim, a capacitação em si, ela é muito top, completa. Entendeu? Eu não tive eu não tive na minha formação o que hoje a gente oferece pros meninos. Você teve uma aluna que foi cortar cabelo no Canadá. Sim. Quanto tempo ela ficou com você? Olha, essa menina, ela ficou comigo, acho que uns 3, 4 anos. Tá, você formou e você deu emprego para ela depois. Eu formei ela, dei emprego, acreditei quando ninguém acreditou nela. Uhum. Ó que legal. Teve um dia que na barbearia do Novo Osasco, uhum.
chegou um cara pra cortar o cabelo e só tava eu, ela e mais um barbeiro. Aí o cara chegou e falou assim, vem, eu quero cortar o cabelo. E era a vez dela cortar o cabelo. Aí o cara, não, com mulher eu não corto não. Eu falei, opa, peraí, eu entrei na história. Ela foi atender o cara, ela falou assim, me chamou e falou, Rafa, o cara não quer cortar o cabelo comigo. Eu falei, por quê? Não sei. Eu falei, fui lá, senhor, tudo bom? Tudo. Eu sou o Rafael, eu sou proprietário da barbearia, tá? Eu gostaria de saber por que o senhor não quer cortar com a profissional tal. Porque mulher e cabelo. Amigo, vou ser muito sincero pro senhor. É a melhor barbeira que eu tenho aqui na barbearia, é ela. Se o senhor não cortar com ela, desculpa, mas a gente não vai atender o senhor. Entendeu? Aí ele ficou olhando assim, né? Meio, o cara, né? Eu falei, corta com ela que o senhor vai ver que o senhor vai gostar do corte. Se o senhor não gostar do corte, eu conserto, eu devolvo o dinheiro, fique à vontade. Mas eu gostaria que o senhor experimentasse o trabalho dela. Entendeu? Porque é muito fácil você ficar falando assim, porque é mulher. Preconceito. Você é louco, a menina cortava o cabelo cortou o cabelo do cara, que o cara ficou de boca aberta, depois pediu desculpa e virou cliente dela. Cliente dela. Mas, tipo assim, se eu tivesse naquele momento falando assim, tá bom, vem cá, João, corta o cabelo do Mariana aí. Você está vendo, Rafa, como o pré-conceito, um conceito antecipado que você tem de alguém prejudica? Sim. Mesmo sem conhecer a pessoa, sem o trabalho da pessoa, ela já diz que não quer. Mas isso é uma doença também no ser humano, né? Mas foi muito bom porque aquilo deu uma injeção nela. Sim. Porque ela queria parar também. Cara, por conta desse... Por conta de várias coisas. Ela falava assim, não, eu não sirvo pra isso não. Eu falei, vambora e tal. Eu sempre, sabe, vambora. Sempre apoiando, sempre dando uma injeção de ânimo. E chegava na outra semana, que não sei, vambora e tal. E virou a melhor barbeira. Pra mim é uma menina que merece todo, sabe? E hoje merece todo, assim, o mérito, porque foi uma pessoa guerreira, não desistiu, né? Quer dizer, queria desistir, mas a gente sempre apoiando e tal. E hoje tá no Canadá, cortando o cabelo no Canadá e uma puta barbeira. Se dando bem, né? Se dando bem, então... É importante. Mas é tudo assim, foi... esse sonho dela poderia também ser barrado nesse momento. Sim, por conta de uma fala dessa. E por isso que, tipo assim, eu falo, Fê, que eu acredito nas pessoas, mano, ainda que a pessoa precisa me provar muito, falar assim, cara, não... Mas se eu ver uma sementinha ali, eu vou apostar. Então... Mas graças a Deus deu tudo certo. Quem está assistindo aqui essa parte, talvez não tenha assistido a parte 1, né? Em que você falou da dificuldade. Hoje você é proprietário, ok, mas um empresário, mas a vida foi dura muito com dura. você. Rafa, e o braço social, o instituto? Em que momento ele surgiu e como é a atuação dele hoje? Bom, vamos lá. O Instituto, que é o nosso braço social da barbearia, ele surgiu em 2013. Tá, faz tempo, então. 2013. Não, desculpa, 2023, desculpa. 2023. 2023. Tá. Antes eu já fazia o social, eu já fazia esse trabalho de ensinar na minha barbearia. Mas não juridicamente legal. Não, não era legal, porém com o nome barbearia. Sim, mas não era uma OSC. Não. Aí, depois de um tempo que eu conheci uma pessoa e a pessoa me instruiu, né? Falou, cara, você faz um trabalho legal, maravilhoso e tal. Põe isso pra se concretizar num papel. Entendeu? Terceiro setor. Aí foi onde que eu fui e abri o Instituto, né? Instituto Nego Drama. E desse braço, assim, a gente já formou também... Muita gente. Até se você olhar lá no meu Instagram, né? No Instagram você vai ver lá que a gente faz a formação no final. A última formação que a gente teve foi no Conceição, porque a gente mudou, né? Mas Jardim Conceição é um bairro de Osasco. Isso, é na periferia de Osasco, né? Conceiçãozão velho lá. Mas pertinho já de São Paulo também. Mas assim, Feu, desde lá,
atrás, quando eu iniciei, porque assim, eu era um instrutor de barbearia numa empresa, prestava serviço para uma empresa, né? Numa escola, desculpa, empresa não, numa escola em Osasco. A partir desse momento que eu entendi a visão e vi a falha que os caras tinham com relação à formação de barbeiro, porque tudo então era o quê? Era cabeleireiro. E a molecada não gostava disso. A molecada, tipo, queria, né? Cabeleireiro não. E aí eu falei... a galera não gostava? Porque achava que era um termo associado mais à mulher ou não tem nada a ver? Mais a mulher, cabeleireira, né? Cabeleireira. Eles imaginavam isso, né? Isso. Deu, só que não tinha nada a ver. Não, a mente dos meninos era milhão, né? Sim. Tipo assim, não era só isso, né? Existia... Entendi, né? entendi. Aí eu falei, cara, eu preciso... E assim, eu também achei ruim. Quando eu fui fazer meu curso, eu fiz de cabeleireiro. Sim. E na verdade eu não queria isso, eu queria barbeiro. Sim. Por quê? É menos conteúdo, não tem aquela gama de um cabeleireiro que fazer um curso de cabeleireiro, pô, é meses, né? Barbeiro é mais simples, é mais de um corte masculino e tal. E aí eu falei, cara, na classe que eu dava aula, os meninos falavam assim, mas é barbeiro ou é cabeleireiro? Falei, cara, cabeleireiro se engloba em tudo, porque o cara corta cabelo também, né? Mas enfim, aí eu falei, você entenda como você quiser, né? aí eu peguei, foi onde que eu montei, na época eu montei a Escola de Barbeiros de Osasco. Se você olhar lá no Facebook, nas mídias aí, se colocar Escola de Barbeiros em Osasco, vai aparecer eu. Que eu coloquei minha primeira, que eu montei uma escola mesmo na João Batista, na época, né? Entendi. E aí coloquei Escola de Barbeiros. Aí teve muita procura, aí os jovens vinham, porque eles não queriam cabeleireiro. Eles queriam o título de barbeiro. Entendi. Legal, Rafael Nego Drama, muito bom. A resenha é grande, tem muita coisa ainda para falar. A gente vai te trazer outro dia aqui, cara, porque tem muita coisa ainda para falar aí sobre o teu trabalho, muita coisa boa. E coisas que é referente aí pra molecada, né? Que quer dar uma virada aí na vida. Mas antes eu vou pedir pra você, mais uma vez aí, pessoal, se inscreve aí no nosso canal, Perifa Pod, legal? A gente quer trazer aqui pro nosso canal pessoas que inspiram vocês, que são referências boas, né? Pessoas que romperam barreiras, que mudaram a vida deles, a vida da família deles e também a vida ao redor deles. Maravilha? Então, se inscreve aí no Perifa Pod. Rafa, para encerrar aí, meu irmão, fala o teu Insta, né? Como você está lá no Insta, como te procuram lá. Nosso Insta tá como Instituto Nego Drama, né? Instituto Nego Drama. A barbearia é Barbearia Nego Drama. Sim. Né? Tá tudo lá, né? E todos os nossos trabalhos, toda a nossa divulgação também tá lá. E lembrando, né, Alfeu, que agora pro mês de mês 5, né? A gente vai ter inscrições para curso gratuito. Que legal. E a pessoa, onde você vai divulgar isso? No Insta? Nós vamos divulgar no Insta, nós vamos divulgar na página de Osasco aqui, né? Sim. Nós vamos divulgar também nos canais de comunicação da prefeitura, dos CRAS, né? Sim. E a gente vai divulgar em massa geral. Lembrando que o curso também é para partir dos jovens e adolescentes, né? Jovens, adolescentes, jovens dos 18, né? E até os 29 anos de idade a gente vai estar abrindo essa oportunidade para esse curso. O curso é totalmente gratuito, não vai pagar nada. Maravilha. Só repete aí, Rafa, o Insta. O Instagram do Instituto é Instituto Nego Drama, né? E o da nossa barbearia é Barbearia Nego Drama HS. Maravilha, gente. Aí tá falado. Maravilha? Então, valeu, pessoal. Um grande abraço. Fique na paz.